fez aqui e que usava o endereço 1000, eles só conseguem funcionar porque você tem que dar um endereço 1000 para cada programa que quiser ter o endereço 1000. Todos os programas que quiserem terão o seu próprio endereço 1000. Olha que legal. Legal, né? Você pode dar o mesmo endereço para todos os programas. Isso, para que a gente quer isso? Oi? Facilitar a vida do programador ou do desenvolvedor de ferramentas? O professor aqui que pode usar o endereço 1000 em todos os exemplos do semestre e você, aluno, pode podar todos eles ao mesmo tempo. Notou isso? Mas olha bem, nós estamos escrevendo em assembly. Se você escreve um código na linguagem de alto nível, você não sabe o endereço inicial. Certo? O compilador vai gerar. Só que, imagina a confusão que vai ter se o compilador tiver que gerar esse programa para começar no endereço 1000, esse outro para o endereço 2000, esse outro para o 3000, porque eles não podem, eles vão ter que rodar juntos. E aí, de repente, num dado momento, você vai ter que regerar alguém com o endereço 1000, porque você não vai ter memória para tudo, né? E aí esse cara não pode mais rodar junto com o outro que tem endereço 1000. Vocês chegaram a pensar nesse tipo de problema? Esse problema não existe, porque existe memória virtual. Olha que legal. Certo? Então, você tem a sensação de que tem mais memória, não necessariamente por mais memória em quantidade, mas você tem mais endereços 1000, por exemplo, para todos os programas, ok? Então você tem mais memória e mais... Você pode pensar na memória como uma coisa limpa e nova para cada processo seu. Aí é que está a sensação dela. Certo? É algo novo para cada processo. Todos os seus processos podem pensar em ter exatamente a mesma cara de memória para eles, porque o seu compilador consegue fazer isso. As suas instruções de salto vão funcionar. Lembra que você tem um jump absoluto. Então você vai saltar para um certo endereço, 5000, e ele pertence ao seu programa, não pertence a outro programa. Aí sim você consegue alguma coisa legal. Tá? Então, memória virtual está aqui para responder algumas perguntas para nós, ou para tentar fornecer algumas facilidades. Hoje em dia, eu coloco o isolamento como uma das coisas mais importantes que nós temos. Nós estamos trabalhando com mecanismos de isolamento muito importantes. Você não quer que um processo acesse a memória do outro sem autorização. Por memória do outro, pense em memória do outro programa, de outro processo, ou do sistema operacional. Você não quer deixar um olhar o do outro. Tudo bem? Cada um tem a sua memória e pronto. Certo? Nós temos também uma outra funcionalidade que é garantir o modelo de memória. É exatamente isso que eu falei para vocês agora há pouco. Você consegue carregar os programas num dado lugar e esses programas funcionam muito bem sem você se preocupar em ter outros programas juntos. Tá bom? Ok? Certo? Esses são dois grandes motivos. E aí nós temos a questão de espaço. Certo? A gente tem realmente a questão de capacidade. Eu vou colocá-lo aqui, certo? Questões relacionadas com capacidade. Certo? Questões relacionadas com capacidade. Elas são importantes, mas elas não são mais tão importantes quanto já foram no passado. Certo? Antigamente a gente configurava uma máquina e você falava, tem que colocar com a memória virtual o dobro do que você tem de memória real. E você usava a memória virtual, realmente você usava. Hoje em dia já é uma coisa bem menos usada. Ok? Oi? Acomodação linear de memória. Sim, é mais está relacionado com o modelo de memória, que é o item 2, certo? Quer dizer, a gente está falando do endereço 1000, mas você quer que o endereço 1000, o endereço 2000, o endereço 3000, e você tem um programa de 10K, não tem que ir do endereço 1000 até o endereço 11.000. Ele pode ter pedaços avulsos de memória. Certo? Está relacionado bem claramente com o modelo de memória. Tá? Tudo bem? Bom, então, esse tipo de pergunta que a gente vai responder no sistema de memória virtual. Lembra quando eu falei para vocês das instruções de branch do MIPS e que a gente mudou a especificação dela e que agora, depois de um certo momento do capítulo 4, elas passaram a executar a instrução seguinte e depois saltar? Lembram disso? Que a gente fez uma mudança de especificação? Ok, hoje é o outro dia de mudança de especificação. 4h15 da tarde, certo? Do dia 4 de novembro, aniversário dos meus dois irmãos gêmeos, certo? A gente vai mudar a especificação do nosso processador. Todos os endereços que vocês já viram até hoje nessa disciplina eram endereços virtuais. Ok? Tudo bem? A gente vai dar nome para esses endereços de endereços virtuais. Tudo que vocês viram até agora sobre endereço eram endereços virtuais. Qualquer dúvida, só olhar no relógio, olhar a data
E vocês sabem, o endereço que a gente viu daqui para trás era virtual. Daqui para frente pode ser virtual ou real. São os dois tipos de endereço que nós vamos ter no sistema. Tá? E a gente vai falar sobre eles daqui a pouco. Ok? Traçamos uma linha? Tudo bem para vocês? Dúvidas, perguntas? Então, tudo que vocês viram, tudo que vocês trabalharam até agora era endereço virtual. Quem converte endereço virtual em endereço real? Falta a gente fazer as perguntas, né? Parece crime, né? Quem, quando e como. Ou quem, como e quando. Quem é? SO. Oi? CPU e o SO junto. Vamos lá, gente. A MMU. Quem é MMU? Não surgiu siglas, gente. Apareceu até siglas aqui. Vamos botar mais um slide aqui sobre o quem. SO, CPU, MMU. O que mais que a gente pode falar? Vamos fazer uma pergunta bem simples aqui, ó. Hardware ou software? Os dois. Hardware. Alguém acha que é software? O Pedro falou que era software, né? E aí? Quem faz a conversão de memória virtual? Oi? Então, vamos lembrar aqui só uma coisa muito importante, certo? A gente tem uma instrução chamada load para o registrador S0 do valor 0 do S1. Isso aqui, por exemplo, vai gerar para a gente o valor 1000. E a gente está falando até agora que o valor 1000 é o endereço virtual de memória. Isso quer dizer o seguinte, esse endereço não vai para o barramento de memória. Ele é um endereço virtual, quer dizer, ele é um endereço que o seu programa tem. E se a gente tem esse processo aqui, o processo vermelho rodando no nosso computador, e de repente a gente roda um processo azul aqui nesse outro canto aqui, olha. E esse cara aqui também gera o endereço 1000. Esse 1000 aqui também é um valor de memória virtual. Esse aqui é memória virtual. O 1000 verde e o 1000 azul são dois endereços de memória virtual que podem mapear endereços físicos distintos. Então esse verde aqui pode vir a virar o endereço 5000. E esse cara aqui pode virar o endereço 9000, por exemplo. Tudo bem? Então o que vai acontecer? A gente vai ter conversões e é altamente provável que os dois endereços 1000 de processos distintos não mapeiam o mesmo endereço físico, porque os dois processos não pediram para ter o mesmo endereço físico. E se eles não pedirem explicitamente, eles não vão ganhar. Então a gente vai supor que N processos rodando simultaneamente não compartilham nada de endereço físico, nada de endereço real. Ok? Eles podem ter o mesmo endereço virtual, mas eles vão apontar para endereços distintos. Quem faz isso? SO, sistema operacional, processador. Quem faz isso? Ou no hardware, MMU, software, hardware, processador, CPU. Quem é o culpado por essa bagunça? Bom, vamos lá, vamos pensar o seguinte, vamos tentar deduzir, certo? Vamos ver se vocês conseguem deduzir. Com que frequência isso tem que ser feito? O tempo todo? De vez em quando? Oi? Frequência de acesso à memória. Quantas vezes você acessa a memória por instrução? Se contar, não. Tem que contar. Não é verdade? Toda instrução tem que acessar a memória para ser lida. Você tem que ler a instrução da memória. Além disso, de vez em quando você tem um load store. A gente gosta de usar aquele número de 30%. Quer dizer, 30% das nossas instruções são load store. Certo? Isso quer dizer que a cada instrução, em média, você vai 1,3 vezes a memória. Tudo bem? Isso é muito? Pouco? De vez em quando? Frequente? Hein? Bastante frequente, não é verdade? Concorda, Gustavo? Concorda? E aí, se isso é muito frequente, o que a gente faz?
faz isso em software ou em hardware? Em hardware. Sabe por quê? Tem alguns motivos interessantes para a gente. Um, é muito rápido e você gostaria de fazer o mais rápido possível. Rápido significa tentar fazer isso em hardware. Um outro efeito importante é que essa conversão aqui, se ela fosse feita em software, quem faria a conversão de endereço virtual em real do software que faz a conversão de endereço virtual em real? Entendeu? É a mesma coisa de cache. Você não pode fazer a cache, certo? Você não pode fazer a cache ser gerenciada, ser controlada por software, porque o software tem que ficar na cache. É o mesmo efeito aqui, certo? Nós vamos notar que a gente vai fazer com um misto de hardware e software. Diga. Sim, você pode. Só que imagina que para cada instrução que você vai rodar do outro, você tem que chamar uma rotina bem grande daquele lá, né? E aí, uma instrução sem da outra. Mais uma sem da outra. Você ia perder bastante desempenho. A gente faz algo próximo disso, por incrível que pareça. De vez em quando a gente paga uma penalidade grande para poder fazer a conversão. E a gente vai notar que nós vamos tentar trabalhar com um híbrido hardware-software. Esse é um modelo interessante, é um modelo que é cada vez mais usado. Você ouviu falar em programar em GPU? Você bota um programa inteiro em GPU ou só um pedaço dele? Normalmente só um pedaço, aquele pedaço que é relevante, o resto você deixa para lá. Certo? Ok? Por que você faz isso? Porque você pega a parte mais crítica e bota mais rápido, acelerado em hardware. A parte que não é crítica, você deixa para software. Há muito, muito tempo atrás, por exemplo, existia um negócio chamado WinModem, que eu chamava. No fundo, o nome correto daquilo era software modem. Certo? Hoje em dia, se você decidir comprar um modem no seu computador, ele certamente será um software modem. Nunca mais vai ter que ser um hardware modem. Por que ele não precisa ser um hardware modem? Naquela época, ele precisava ser hardware modem porque você precisava rodar rápido demais em relação ao seu processador. E não que ele era lento. Ele era muito... Você tinha um processador mais ou menos da ordem de 40 MHz de um lado, certo? Você conseguia rodar na ordem de 40 milhões de instruções por segundo, só isso, e o seu modem gastava 20 milhões de instruções por segundo. Você queria rodar isso aí em software? Não dava, você não tinha processamento. Hoje em dia, seu processador roda gigahertz. Você pode dar 20 milhões de instruções por segundo para ele com o pé nas costas, sem a menor dúvida, certo? Para quem quer olhar um pouquinho mais, você tem esses decodificadores de TV digital que você bota no seu computador. Aquilo ali é quase só a parte analógica e um pouquinho de filtro digital ali no caminho. O resto tudo vai para você rodar em software. Por que você quer rodar aquilo em software? Bem porque você consegue. Tá? Então, a gente tenta colocar em hardware coisas que são críticas, gasta muito mais tempo para desenvolver, é mais complicado, certo? E deixa a parte que não é crítica para rodar em software. Nesse caso aqui específico, a gente quer que as instruções que nós vamos executar façam exatamente o trabalho de conversão de endereço de alguma forma em hardware. De vez em quando a gente pode precisar da ajuda do software. Como assim? Quem aloca pedaços de memória real para mapear na sua memória virtual é o sistema operacional. Então ele te ajuda. Você precisa de mais memória. Legal, o sistema operacional vai lá, gerencia toda a sua memória e dá um pedaço para o seu programa. Ele toma conta disso. Uma vez que ele deu um pedaço para o seu programa, de alguma forma ele monta as estruturas de dados necessárias para o seu hardware tocar o seu processo. Okay? Então ele trabalhou um bom tempo em software, o sistema operacional fez a gerência a mais alto nível, e de repente ele vira e fala, ok, está pronta, a conversão é essa aqui, vamos fazer em hardware. Certo? Então quem vai fazer na camada mais baixa, no dia a dia, instrução por instrução, é hardware. Certo? Quem vai definir as regras de conversão é software, é o sistema operacional. Certo? Em hardware, a gente vai ter um cara chamado MMU, Memory Management Unit, a unidade de gerenciamento de memória. Esse cara é o pedaço de hardware que faz isso aí. Diga, Daniel. Todo programa que você compila tem a primeira, ele é compilado para ser carregado numa posição fixa de memória. Na mesma posição fixa de memória. Todos eles. Certo? Não necessariamente zero, tá? Alguns processadores são zero, outros não. Você provavelmente estudou a assembly do ARM, né? E o ARM começa do zero. Intel não começa do zero, acho que o ARM é um dos poucos que começa do zero. Começa de algum outro lugar. E mais, o arquivo binário executável, certo? Ele ainda tem um campo lá de meta-informação que fala, o programa vai ser carregado, por exemplo, na posição 0 de memória, mas a primeira instrução está na posição 12.
Por algum motivo, você pode, inclusive, não começar da primeira instrução que está no seu programa. Você pode começar de algum lugar do meio. Tá? Ok? Então, ainda tem um pouco desse tempo. Ok? Certo? Bom, então a gente falou um pouquinho do quem. Qual a próxima pergunta que a gente quer fazer? Como? Como? Então vamos lá, vamos repetir a nossa instrução aqui. Load S0, 0, S1. O que a gente falou é que a gente quer supor que esse cara aqui tem o valor 1000 e de alguma forma ele vai virar 5000. Então esse cara, isso aqui é virtual, isso aqui é real, ou físico, ou variações dessas. Certo? Então, nós temos que fazer essa conversão. Como a conversão é feita? Oi? A gente tem que olhar um pouquinho em termos de conversão de memória. Nós temos uma outra granularidade, lembra que a gente falou? Caches trabalham com blocos. Lembra disso? A unidade da cache é bloco. A unidade de memória virtual é página. Certo? Uma página é bem maior do que um bloco de cache. Okay? Páginas típicas, aqui vai começar a aparecer o conceito, página. (4 KB). E você tem páginas maiores que vão para megabytes, 4 megabytes, por exemplo. A gente vai trabalhar aqui com páginas de 4 KB. A regra geral é a mesma para todas, certo? A gente vai, inclusive, olhar mais para frente coisas que, se a página fosse maior, facilitaria alguma coisa ou outra coisa no nosso sistema. A gente precisa converter, então, uma página de um lugar com uma página de outro lugar. Então, agora, a gente vai pensar nesse endereço aqui, certo? A gente vai pensar em endereços, o 1000 e o 5000, como sendo informação sobre uma página. Tá? Tudo bem? E aí, essa parte aqui é interessante. Em que página de memória que tá, de 4 KB está o endereço 1000? Ele está numa página, provavelmente na primeira página de memória, que vai do endereço 0 até o endereço 4K-1. Nós temos uma página de memória, certo? Essa é a ideia geral. Então eu tenho aqui a primeira página de memória como sendo um pedação de dados aqui. E o 1000 está aqui nela. Tudo bem? Então a gente pode pegar aqui e pensar que a nossa memória, isso aqui virtual, certo? Ela é composta por páginas, certo? E ao fazer o mapeamento, nós somos obrigados a fazer o mapeamento de uma página inteira para uma página inteira. Certo? Então nós somos obrigados a fazer o mapeamento de uma página inteira para uma página inteira. Você não faz o mapeamento de um pedacinho. Você faz o mapeamento de uma página em outra página. Certo? E a gente pode pensar então que esse cara aqui é a página 0, página 1, 2, 3, 4, 5, 6 e várias dessas. Além disso, a gente tem que lembrar que existem outros processos, cada um deles com as suas páginas, que também vão ser página 0, 1, 2, 3, 4, 5, e de repente essa mesma página 1 aqui, olha, ela foi mapeada em outra página física, certo? Então tem vários processos, cada um com o seu mapeamento virtual de páginas, e eles estão todos mapeando nas mesmas páginas físicas, na mesma memória física, cada um com um pedaço para ele, certo? Então nós temos um espaço aqui super interessante, certo? Que é fazer esse mapeamento. E nós vamos fazer mapeamento de páginas. Então pensa o seguinte, se você tem 1 megabyte de memória, quantas páginas você tem nesse 1 megabyte de memória? Oi? Quanto é? Eu sei, divide por 4.000, vamos lá. 256 páginas, certo? Então vamos fazer só múltiplos de 4 para poder ficar mais fácil, certo? Então se eu tiver 4 megabytes, eu vou ter 1000 páginas. Tudo bem? Se eu tiver 4 gigabytes, eu vou ter 1 milhão de páginas.
Tudo bem? Então, seu processador, o nosso aqui de 32 bits, tem espaço de endereçamento de 4 megabytes. Ele tem esse espaço de endereçamento de 4 megabytes, 4 gigabytes, desculpa, e esse espaço de endereçamento significa 1 milhão de mapeamentos para a página real. Ok? Como é que é feito esse mapeamento? Tem a página 0, a página 1, a página 2, a página 3, a página 4, certo? E essa página aqui, se ela está com 4 KB, essa daqui também tem 4 KB, e essa daqui tem 4 KB. Essa daqui tem 4 KB, e essa daqui tem 4 KB. Então agora a gente vai quebrar o nosso endereço em 2 pedaços. Todo endereço de memória, agora a gente vai olhar esse cara como 2 pedaços. O primeiro pedaço dele tem 12 bits. Porque 2 elevado a 12 dá 4K. É o endereço dentro da página. Certo? Então a gente vai falar o seguinte, olha, essa aqui é a página 20 e eu estou no 10º byte da página 20. Tudo bem? Ok? Como se fosse um relógio de horas e minutos. Você tem minutos dentro das horas e horas separadas. Você poderia pensar em contar o tempo só com minuto, um dia inteiro em minutos, certo? Agora seria o minuto número sei lá quanto, 2000 e poucos. Seria bem complicado. Imagina o seu horário falando, você vai ter a aula do minuto 2520 até o minuto 2700, por exemplo. Ok? Isso dá muito mais trabalho, então a gente separa em 2 pedaços. É o que a gente vai falar aqui. Então nós temos a página 1 e, por exemplo, o endereço 20 dentro da página. Que vai mapear na página 0 no endereço 20, obviamente. Então a parte do endereço dentro da página ela é idêntica. Ok? A parte do endereço dentro da página é idêntica. A parte fora da página, o mapeamento da minha página virtual para a minha página real, é que vai ser necessário. Diga, Pedro. A hora e um minuto. Imagina o seguinte, você quebrou o tempo em hora e minuto. Na verdade, você quebra em mais coisas, certo? Tudo bem? E você pode quebrar em dias, meses e tudo mais. A ideia geral aqui é que a gente vai fazer algo muito parecido. Então eu tenho um endereço virtual, certo? Meu endereço, como sempre pensou, 32 bits. Agora ele vai ser visto como 2 pedaços. Um pedaço é o endereço dentro da página e outro pedaço é o identificador da página. Certo? Essa é a nossa ideia geral. Então nós temos os mesmos 32 bits, nós vamos quebrar em 2 pedaços. Da página 5, exatamente. E aí, se a página 5 virtual foi mapeada na página 10 real, o endereço 1000 da página 5 virtual é mapeado no endereço 1000 da página 10 real. Então, dentro da página, nada muda. O 20 é 20. O 4000 vai ser 4000. A gente só tem que lembrar que uma página tem 4K. Então, você nunca vai ter um endereço dentro da página com mais do que 4K, chegando em 4K. Algo parecido. Você nunca tem, por exemplo, a gente nunca vai falar que a prova vai, por exemplo, vai até às 5 horas e 97 minutos. Não faz sentido. Você já virou 6 horas, entendeu? Então, você não pode falar que o horário vai passar um pouco dos minutos, tudo bem? Então, o que a gente faz aqui? Oi. Sim, a gente vai mostrar. Imagina que você faça. Vou fazer um parênteses então para poder falar sobre isso. Imagina que seu programa em C fez assim, ó. Malloc de 1 milhão, ou melhor. Só para fazer um malloc bem grande. Certo? Malloc de 1 bilhão de bytes. Certo? O que o sistema operacional faz para você? Hein? Malloc de 1 GB. O que o sistema operacional faz para você? Oi? Faz o quê? Exatamente, ele anota para você, ó, acabei de dar 250, na verdade acabei de dar 250 mil páginas para ele. Acabou, rapidinho, ó, dei 250 mil páginas para ele. Onde estão essas páginas? Ele fala, não, vou esperar você usar que eu vou te dando sob demanda. Certo? Essa é a ideia geral, primeiro, certo? E depois a gente vai ver que a gente também consegue copiar alguma dessas páginas que são pouco usadas para o disco.
A chance de ficar usando todas elas o tempo inteiro é baixa, né? Então o que ele faz? Ele pega as que você menos usou e guarda no disco. Você vai ver isso daqui a pouquinho. Tá? Então a primeira coisa que ele faz é fingir que te deu essa memória inteira, mas ele não te deu nada. Você vai ver que é muito rápido fazer um malloc. Se você pegar direitinho e tentar marcar o tempo de um malloc, você vai ver que ele é quase constante. Exceto pelas estruturas de dados auxiliares que ele vai ter que encher aqui para você, o resto ele fala, ok, ele tem esses dados, finge que é dele, tá zerado, tá bom. Para ele precisar, eu dou essa página para ele. Ok? Oi. Não, mas observe o seguinte, memória virtual, memória real. A gente está falando de memória do seu computador. Certo? Existe a memória lá, física, de RAM, aqueles módulos que você coloca lá, e ela tem endereço real. Certo? Todo endereço virtual tem que mapear para alguma coisa. Então, se você está usando a memória, se ela está em RAM, ele está mapeado para endereço físico real. A gente vai ver daqui a pouco que uma memória que você não está usando, um conjunto de dados que você não está usando, ele vai ser copiado para o disco, por exemplo. Então, ele sempre está mapeado para alguma coisa. Todo endereço virtual vai ser mapeado para alguma coisa. Essa alguma coisa pode ser, essa página está toda zerada. O que ele faz? Vai lá e gera uma página zerada para você. Certo? Okay? Mas sempre tem alguma coisa. Só um minutinho. Entendi? Não, não. Ele vem falar que ok, eu dei 1 bilhão de páginas para ele. Aí ele vai ter essas disponíveis, mas ele não vai alocar para você. Certo? Ele vai ter. No caso do Calloc, que ele tem que zerar a página inteira, ele vai tentar alocar. O Calloc, depende de como você vai implementar, mas o que acontece? É um BR Talk, STR Talk, eu acho, se não me engano. Não, BR Set Break, se eu não me engano. É a syscall que você pede memória. Existe uma syscall para pedir memória, tá? Ok? E o que acontece? Você chama e pede essa memória, tá? Se você pedir 7BRK, eu acho. Se você pedir uma memória, ele não vai te dar a memória toda. Ele vai marcar que a memória é sua e você não sabe qual é. E aí tem uma questão muito importante. O sistema operacional sempre dá memória zerada para o processo. Sempre. Ok? Toda a memória que vem do sistema operacional para você vem zerada. Questões de segurança. Você não quer pegar dados de um processo e passar para o outro. Essa memória já foi de alguém, você não quer dar o lixo desse cara ou a senha sua que estava em memória para outro. Então o sistema operacional, toda vez que ele passa a memória, o processo está zerado. Quando você pede um malloc, a primeira vez que ele teve que chamar a memória do sistema operacional, ele vem zerado. E aí é muito comum você testar o seu programa com um conjunto pequeno de dados e falar, opa, o malloc está me dando memória zerada. Aí daqui a pouco você vai no seu programa, dá um malloc, um free e outro malloc. O que vai vir nesse outro malloc? Memória suja que pode ter vindo do primeiro free. Então o malloc pode te dar a memória que não está zerada, desde que a memória já estivesse no seu processo. O calloc não. O calloc pega a memória e zera. Aí é outra situação. Aí é outra história. Se ele tiver um laço zerando a memória, um B0, qualquer coisa assim, ele vai passar por toda ela. Aí o sistema operacional vai ter que honrar a memória toda que você pediu. Essa é a ideia. Ok? Ele vai retornar nunca. Ele não vai te dar. O sistema operacional, o que eu estou falando aqui é que ele é preguiçoso. Não quer dizer que ele é mentiroso. É diferente um pouquinho, certo? Ele tem preguiça, ele não vai reservar toda a memória para você enquanto você não usar. Mas ele tem essa memória para te dar. Então você vai somar o quanto você tem de memória total do seu sistema, seja em disco, seja em memória física, e isso aí é o seu limite, de alguma forma. Ele não vai te autorizar a pegar mais memória que você tem, mesmo que você no futuro nem use. Inclusive existem limites menores do que esse, tá? Tem um projeto que a gente está trabalhando com celulares, e se você pegar no Android, você não consegue alocar mais que 1 mega de uma vez só. Mas você pode botar isso num laço e alocar 600 mega você rodar o laço 600 vezes. Mas você não aloca mais do que 1 mega. Mais do que 1 mega você dá tudo.
1 milhão. Já tem para alguém, já é de alguém, tem nome. Certo? E aí o que significa isso? Juntar a sua pergunta com a do Heitor. Se eu tiver essa quantidade absurda de memória que o Heitor quis, certo? E você pedisse de novo mais uma outra quantidade absurda, você teria perdido, mesmo que ele não tivesse usado ainda. Certo? Existem técnicas de otimização que tentam falar que páginas zeradas não precisam ser alocadas, mas aí é só um detalhe de otimização, a gente não vai falar tanto sobre isso agora. Tá? Ok? Bom, então a gente pode fazer isso. Ok? A gente pode fazer isso. É mais um modelo de preguiça, pensa assim, certo? Eu prometo uma memória que eu tenho. Não, você não pode. Você pode prometer uma capacidade para ele. Mas observa que a capacidade sua não é o quanto você tem de RAM. É sim o que você tem de RAM mais memória de disco alocado para isso. A gente vai falar um pouco. Tá? Então você tem um espaço que é maior do que a quantidade física de RAM que você tem. E aí você promete nesse espaço. Okay? Então é mais do que a capacidade física. Mas não é mais do que a capacidade desse espaço. Tá? Então, só para voltar aqui, a gente tem então nossos endereços. A gente está fazendo de 32 bits, a mesma coisa vale para 64 bits. Tudo bem, pessoal? Lembra disso? Mas a gente lembra também que a gente falou que 64 bits não vai tudo para a memória. Lembra disso? A gente falou de cache. Você vai 42, 48, depende do seu processador. Nunca vai mandar tudo, porque senão o seu bit de tag da cache ia ficar imenso. Então a gente corta esse pedaço de tag da cache. O que a gente está falando aqui é que são 12 bits aqui, certo? E sobram 20. Ok? Então, quando a gente vai converter esse endereço aqui de virtual, o que a gente sabe é que esses aqui são offsets. E que ele é mantido, não é verdade? Ele é um offset que é mantido. O que significa isso? Significa que se você vai para o endereço real, esse cara aqui, ele é copiado diretamente. Por quê? É o seu offset dentro da página, tudo bem? E ele é copiado diretamente para o offset dentro da página do outro lado. Eu estou mapeando uma página na outra. Eu não estou preocupado muito com o resto, certo? Então, o que a gente faz de mapeamento é só esse pedaço. Então a gente vai fazer a conversão só da identificação da página. Então nós temos aqui em cima algo que a gente vai chamar de página. Página virtual e página física. Então a gente faz a conversão de uma página virtual para uma página física. E com isso, a gente consegue fazer esse mapeamento aqui. Essas duas setinhas azuis são conversões de página virtual em página física. Tudo bem? Não. Você continua pegando na mesma granularidade que você pegava antes. Isso aqui é para converter o endereço. Então você precisa converter o endereço seguindo essa regra. Lembra daquele valor 1000 que eu falei para você? Onde é que estava o 1000? O 1000 está aqui no campo offset desse lado. Significa que eu tenho a página virtual qual número? 0. Então ele vai converter a página virtual 0, por exemplo, na página física 1. Então o 1000 pode ser convertido na página 5096. No endereço 5096. Tudo bem que eu troquei a página virtual de 0 para a página física 1. Ok? Então aquele 1000 que eu coloquei aqui, vamos corrigir aqui o nosso valor. Ó. O 1000 não pode virar 5000, ele tem que virar 5096. Tá? Então aqui ele também tem que virar. Tudo bem? Ok? Por que não? Porque a página tem 4K.
Se eu estou na página 0, a posição 1000 na página 0 é 1000, o endereço total. Agora, se eu mudo esse cara aqui, a gente sabe que tem 4K lá no outro. Então tem que ser 5096, que é 4096 uma página, né? Então tem que virar 5096. Tudo bem, a gente só está quebrando os bits. Depois você remonta o mesmo endereço. Então o endereço virtual e o endereço físico tem que funcionar com essa cara. E aqui mais para cima a gente usou alguma outra coisa também nessa regra. Teria que recalcular aquele endereço do mesmo jeito. Certo? Como é que a gente faz essa conversão, que é a pergunta que a gente está fazendo? Oi? Entendi? Não, já sei que eu quero converter a página 0 na 1, mas como é que eu faço essa conversão? Oi? Coloca um campo para mapear o virtual, coloca um campo para o real. A gente pode pensar na cache não é bom, né? A cache, na verdade, é muito pequenininha. Se você tiver que fazer isso o tempo inteiro, você vai crescer muito a cache. Vamos pensar numa tabela. Vamos pensar numa tabela. E aí você traz o endereço, a página virtual. E sai página real. Isso quer dizer, a gente está falando que a página virtual 0, vai ter valor 1 aqui. A página virtual 200 vai ter o valor 37. Ok? Então aí você tem todas as páginas virtuais que você quiser, você usa ela para indexar na tabela. E o que tiver naquela tabela é o valor que você vai converter de página física, página real. Então a página 1000 vai ser convertida no endereço na página virtual 5000. Então você converte a página virtual, a parte em azul aqui, você converte a página virtual com essa tabela para a página física. O offset você simplesmente copia. Quantas páginas virtuais nós temos no nosso sistema? Oi? Muitas, né? Muitas quantas? $20 bits. O que dá 20 bits? 1 milhão, 1 mega. Na verdade, 1 mega, né? 1 mega página. Certo? Quanto de espaço vai gastar essa tabela? 1 mega vezes 4, né? Tá em memória, você vai alinhar esse cara em palavra certinha, né? Então, uma tabela de página gasta, para um processo, gasta 4 mega. Tá, um processo, é claro. Quantos processos você tem no seu sistema rodando? Hein? 300 deles, vezes 4 mega, quanto dá? 1.2 GB de processo. Diga do ar. Não, ainda não, por enquanto não. A gente está falando quando e quando vai dizer onde tem. Vai ter um pouco mais de coisa. Não tem que estar em memória. Okay? Nós temos um problema, os 300 processos do Daniel vão gastar 4 MB cada um deles. Vai ter 1.2 GB só para ter 300 processos. Mas 300 processos não vão ter memória para ele. Você vai botar no AD para acessar essa página aqui que vai falar. Tem uma outra coisa importante agora, André, que a gente pode virar e falar o seguinte, olha, a página virtual 7 ela está no disco. E aqui, é claro, tem que ter mais dados, tá? Tem que falar onde no disco. Tudo bem? Isso é uma coisa que você pode fazer para dar a sensação de mais capacidade. Então, o endereço vai dizer memória virtual é um espaço grande que seu sistema tem e um pedaço dele é mapeado para a sua memória RAM física e outro pedaço dele é mapeado para o seu disco. Você configura o sistema operacional ou define algum parâmetro para ele ter, certo? Quando você configura um Linux, você fala a partição de swap. O Windows ele tem um arquivo de swap de tamanho variável lá, certo? Então você vai olhar, esse espaço de swap é exatamente o espaço que ele vai falar lá, por exemplo, que isso aqui está no disco, no pedaço número 230. Certo? Se você lembrar que as páginas são todas do mesmo tamanho, é muito fácil dividir o espaço do disco também. Só pegar cada 4K, é um bloquinho do disco,
você chama de bloco do disco, e aí você fala que a página 7 está no bloco número 48 do disco. Você sabe que aquele arquivo swap e tudo mais funcionou perfeitamente. Ok? Com isso, você tem a sensação de que você tem mais memória do que você tem, memória RAM do que você tem de verdade. Tá? Ok? Bom, e aí? O que mais que a gente faz aqui? 4 megabytes. É muita memória, não é? Como é que a gente faz para melhorar isso? Aumenta a página, é uma das coisas. Existe uma coisa chamada Large Pages ou Big Pages, certo? No sistema operacional e seus processadores têm suporte, que passa a página para 4 megas. Se a gente passasse a página para 4 megas, automaticamente a gente reduziria. Eu estou multiplicando a página por 1000, eu vou diminuir esse cara aqui por 1000. Olha, legal. Aí já diminui o número de páginas. Mas suponha que eu não seja capaz de diminuir o número, aumentar o tamanho da página. O que eu posso fazer? Carrega uma parte menor da tabela. Muitas das vezes é isso que você quer fazer. Esse cara aqui está na sua memória, não está? Certo? E se ele está na sua memória, ele está sujeito ao mapeamento de memória virtual para memória real. E você pode mover um pedaço desses para um disco. Desde que você não mova todo ele, você pode mover um pedaço para disco. Além disso, uma outra forma de mexer é que a gente está falando num vetorzão, mas a gente pode fazer uma estrutura em árvore. E aí alguns pedaços da árvore não precisam estar presentes. Você pode falar, olha, eu não estou usando nada desse pedaço aqui de baixo. Eu não estou usando o pedaço de baixo porque foi o pedaço que eu alcancei, tá? Eu não estou usando nada desse pedaço aqui. Então você não precisaria alocar esse cara. Outras formas no meio do caminho é você virar e falar, ok, esse processo só usa memória até aqui, ó. E aí você pega, faz uma anotação lá falando, não, o processo, a maior página desse processo é a página 1532. Acima de 1532 ele não tem página. Então a gente tem várias formas para poder fazer caber essas tabelas de páginas, que são imensas, dentro do nosso sistema. A mais comum é você definir um mecanismo de hierarquia. Certo? É uma árvore. Você primeiro usa alguns bits, indexa, depois você tem outro pedaço, e muitas das vezes você tem mais de um nível. 3 níveis, por exemplo, não é tão incomum assim. Certo? Então nós temos esses 20 bits aqui que a gente viu. A gente vai fazer a cópia, por exemplo, de um subconjunto dos bits, faz a conversão. Aí com isso você descobre os outros bits e depois você descobre os outros bits. Então, você vai ter que fazer 3 conversões. Certo? Isso é plausível. Tudo bem? Então a gente consegue fazer conversão de endereço, ok, Amadeu? Legal? Certo? A conversão de endereço é problema? Pior não. Mas onde é que está essa tabela mesmo que eu falei? Hein, Eduardo? Quando a gente foi essa tabela parar? Ela ficou muito grande, ela tem que ir para a memória. Né? Então agora vamos pensar o seguinte. Eu quero acessar a posição 1000 virtual de memória. Eu quero ler uma instrução de lá. O que eu tenho que fazer? E na memória converter o 1000 em 4096. Voltei. Agora ir na memória de novo, na posição 4096, para poder ler o cara. Então, as instruções agora tem que fazer quantos acessos à memória? Pelo menos 2. Mas pode ser que elas tenham que fazer 4, na verdade. Porque a instrução de load store ainda vai ter que fazer mais um acesso, que vai virar 2 também. Então, nossas instruções que antigamente gastavam 1.3 acessos, agora elas vão gastar em média 2.6. A gente já não gostava de 1.3 e botou cache. O que a gente vai ter que fazer agora? Botar cache. Exato, a gente já sabia da solução, olha que legal. Você leu o livro antes? Não? Ah, ok. O que a gente faz então? Se a gente pegou, se a gente achava que o acesso à memória em um sistema convencional, certo? Ficava muito lento, e a gente decidiu colocar cache para isso, agora a gente está pensando, pô, o acesso à conversão de página também vai ficar muito lento. O que eu vou fazer? Botar cache. Só que a gente vai usar uma outra cache. E como a gente vai usar uma outra cache, nós vamos dar um nome diferente para ela. Mas ela é uma cache, ok? Ela é uma cache. Ela é menorzinha, mas ela é uma cache. Tá? Ela é uma cache. A gente vai chamar essa cache de TLB. Certo? Então a gente vai ter uma outra cache e essa cache se chama TLB. Ok? O que a TLB é? Uma cache. A tabela de página. Então alguns desses caras aqui, em especial, imagina o seguinte, agora eu não faço a conversão a cada 4K, não é isso? Então, uma entrada da TLB me permite fazer o mapeamento de 4.096 endereços, com uma única entrada.
Então, se você tiver uma TLB de 256 elementos, 256 entradas, você consegue converter 1 mega de endereço. Então, a TLB é razoavelmente eficiente, ela é bem eficiente. Ok? E a TLB é uma cache. Mais hardware, Pedro. Tudo bem? Então, mais hardware ainda. Ok? E aí que a gente rompe a barreira. Quem preenche essa tabela aqui? Quem bota coisas nessa tabela? Quem bota conteúdo nela? Sistema operacional. Certo? Quem manipula a TLB? Dependendo do processador, software, dependendo da arquitetura, hardware. A TLB ela pode ser controlada ou por software, MIPS controla a TLB totalmente por software, x86 controla totalmente por hardware. Okay? Então, esse cara aqui, encher a tabela de páginas, é tarefa do sistema operacional. Colocar coisas. Você dá um malloc, o que ele faz para você? Aquele malloc de 1 milhão de páginas. O que ele vai fazer? Alocar um monte desses caras aqui. E aí ele vira esperto para você e bota um flagzinho aqui, ó. Tá em branco. Na hora que precisar, ele avisa, opa, eu preciso de uma página em branco. Vamos lá. Na verdade, o flag não é em branco, tá? Ele tem um outro flag ali, eu só botei o nome só para poder falar conceitualmente pra gente. Certo? Inclusive, dá para fazer outros truques de memória aqui, certo? Você duplicar a memória super rápido. Se você quer copiar um pedaço da memória para outro lugar, é bem rápido fazer essa cópia se você fizer do ponto de vista do sistema operacional. Você simplesmente cria outro endereço virtual apontando para a mesma página física. Olha que legal. E você faz isso. Já ouviram falar num comando chamado fork, uma função chamada fork? O que ela faz? Ela cria um outro processo com um clone do processo atual. Aí você vai perguntar, poxa, mas aí quando um escreve, o outro... Não, ele protege e fala assim, enquanto ninguém estiver escrevendo, deixa para o mesmo lugar. Quando o primeiro tentar escrever, você faz a cópia de verdade. Isso funciona muito bem. Então, novamente, ele é preguiçoso. Ok, Heitor? O sistema operacional é bem preguiçoso. Ele tenta fazer o mínimo de esforço possível, porque ele sabe que tempo que você gasta rodando rotina do sistema operacional significa tempo que você não está fazendo trabalho no seu software. Então ele tenta ser um pouquinho mais esperto nesse sentido. Bom, a gente falou da TLB, tudo bem? A TLB faz essa conversão. Diga, Daniel. A TLB é uma cache desse cara aqui. Só disso. Então, você pode fazer o seguinte, eu quero converter o endereço. Antes, você tinha que ir para a memória, certo? O endereço sumiu. Eu vou descobrir, opa, ela é a página virtual 0. Então, eu vou na memória, procuro lá a entrada 0, fala que é a página física 1, aí eu converto 1000 em 5096 e vou na memória na posição 5096. Se eu tiver a TLB, eu falo assim, TLB, eu estou com a página 0. Você tem a página 0, virtual 0 aí? Tenho. Ela equivale à página real 1. Ah, legal. Então eu já converti sem ter ido à memória o endereço da página virtual 0 para a página real 1. Ok? A TLB tem que estar dentro do processador. Ela é uma cache dentro do processador. Só que ela é pequenininha. Essa página aqui tem 1 milhão. Essa tabela aqui tem 1 milhão. A TLB vai ter 256. Muito parecido com o hash. Igual uma cache. Ela é uma cache. Para todos os efeitos, ela é uma cache. Certo? Só que é uma cache diferente. Ela faz cache de outra coisa. Não dos dados. Tá? Tudo bem? Aceitou? Entendeu? 256 entradas. Oh, ajuda pra caramba. Ajuda muito mesmo. A maior parte do tempo você não vai ter livro na TLB. E quando começa a ficar pequeno, na verdade você vai pegar um processador real, você vai ver aí TLB de 512 entradas, 2 níveis de TLB, igual você tem cache L1 e L2, TLB L1 e L2. Não, mas aí como a cache sua, cada entrada da sua cache é capaz de pegar muitos dados, certo? Uma entrada da sua cache ela é capaz de pegar 4K de dados. Então ela vale muito para você. Ela te ajuda muito. Okay? Esse que é o ponto interessante. Diga aí, Tom. A TLB é um pedaço de hardware e ela vai ter a tabela de página, aquela coisa azul ali, é um pouco de processo. Então, uma troca de processo, a priori, para a gente, vai significar limpa toda a TLB e começa a não é um pedaço da tabela grande, é a tabela grande inteira. Você troca a tabela grande inteira. Só um pedaço. Isso. Mas não é um pedaço completo, é um modelo de cache. O que significa isso?
Você começa vazia, à medida que você vai usando, você vai trazendo entrada dela. Você traz um pedaço dela, por exemplo, do 0 ao 64. Você vai fazer isso. Você vai falar, usei o 0, bota o 0 lá. Usei o 7, bota o 7. Usei o 200, leva o 200. Você vai usar exatamente o mesmo efeito de cache. Ele não copia um pedaço, ele copia de entrada em entrada. Sob demanda. Ok? Tudo bem? Faltava uma pergunta. Qual era a pergunta que faltou? Quando? A gente já respondeu quando? Hein? Não? Sim ou não? Quando que isso é feito? Todo acesso à memória tem que ser convertido. Olha que coisa, Eduardo. E agora? Muito acesso à memória tem que ser trabalhado. E aí, se a gente vai ter esse acesso todos da memória convertido, vai ser rápido, é por isso que a gente vai poder ver. Olha que legal. Já estão respondendo. Nada? Então, a gente começar a ver os problemas que vão acontecer. A gente está falando sobre os casos que funcionam. Né? Então, eu quero acessar uma página, a página está na memória. Certo? O que vai acontecer é o seguinte: você pode ter página de memória e página de disco. Certo? No fundo, a gente vai trabalhar com o MIT. O MIT diz o seguinte: TLB RIT, tudo que está abaixo na TLB é tratado por hardware. TLB MIS é tratado por software. Okay? Então, o que não está na TLB, ele vai chamar uma rotina de software que vai achar e fazer a troca total dessa entrada da TLB. Ele pode tirar uma e colocar outra. Ok? Então, TLB MIS é tratado por software. Ele vai e faz ele remove um cara. A cache, a TLB do x86 ele vai funcionar como se fosse uma cache convencional. Então ele vai tirar alguém, vai percorrer a tabela de páginas e vai trazer um cara correto lá também. Ele sabe buscar. Okay? Você tem dois processos. Cada processo tem a sua tabela de páginas. Sim, se você quiser que dois processos compartilhem uma certa memória, shared memory, ou certo? Memória compartilhada entre processos, certo? É possível fazer. O seu sistema operacional tem um bug disso? Bom, bugs existem, né? Então você pode ter isso como bug, é pouco provável. Teve um ataque interessante, já deve fazer o quê? 5, 6 anos, que os caras atacaram máquina virtual Java. A ideia do cara era atacar máquina virtual Java. Eu quero mostrar que a máquina virtual não fornece tanto isolamento. Aí o cara decidiu não atacar a máquina virtual em si, ele decidiu atacar o sistema. O que ele fez? Abriu o gabinete, uma versão bem simplificada da história dele, né? Ele abre o gabinete do seu computador, aqui está a sua memória, certo? Aqui está o seu processador. Vamos pegar uma lâmpada incandescente, quente, e vamos colocá-la perto da memória. E aí você roda um programa em Java que aloca muita memória, mas muita memória. Ok? Muita memória mesmo. Por que você quer alocar muita memória? Porque você botando uma lâmpada incandescente perto da sua memória, você está esquentando aquela memória e certamente alguns bits vão mudar em algum momento. E aí ele vai aloca muita memória na expectativa de que aqueles bits lá caiam na memória dele. Ok? E aí ele aloca a memória com um monte de... Java não tem ponteiro, mas tem várias estruturas de dados que são manipuladas como ponteiros. Tudo bem? Então, na verdade, o Java não apresenta ponteiro para o programador, mas como implementação tem ponteiro, tem endereços de memória. E ele aloca as estruturas de dados com muitos ponteiros, certo? Tem que ser representado com muitos ponteiros. Então, um monte de coisa apontando para um lugar, para o outro, para um lugar, para o outro, e ele coloca aquilo ali, espera um tempinho, e bota o programa em Java dele para varrer os dados, para ver se os dados são válidos. De vez em quando, ele acha um dado que não é válido. Ele checa para onde ele está apontando e bota para apontar para aquele lugar. Como o sistema foi burlado nesse sentido, a máquina virtual foi burlada e ele pode atacar dados da própria máquina virtual. Certo? Lembra que ele está dentro do limite do processo. Você tem a proteção do sistema operacional do processo. Mas você também pode ter danificado a própria tabela de páginas, que também estava em memória. Então, no fundo, ele não fez um ataque todo por software, ele fez um ataque físico, né? Aí eu gosto de falar, poxa, se o cara tinha isso aí, se o cara conseguiu abrir o gabinete, nada como uma marreta para poder resolver o nosso problema de ataque físico de verdade, né? Ele destrói tudo que está lá.
Então tem que tomar um pouco de cuidado na hora que você pensa, certo? Você fala assim, não, ninguém consegue invadir meu computador. Se o cara chegar perto dele com a marreta, ele invade, mas destruir. Ou mesmo, porque se o cara tem tanto acesso assim, ele consegue abrir o gabinete, por que ele não pode tirar o disco, levar para casa, ligar no computador e ler todos os dados? Certo? Pode fazer várias dessas coisas, certo? Então você não precisa. Você deveria olhar esses caras, mas de certo, com uma visão um pouquinho diferente, tá? Bom, então vamos lá. Agora a gente precisa botar esses caras para funcionar. E eu tenho uma pergunta para vocês da seguinte forma. Imaginem, certo? Imaginem o seguinte. Você quer o nosso load, né? Nós temos uma instrução de load que ela quer ler da posição 1000 de memória. E esse load, na verdade não. O load está na posição 1000 e ele quer ler da posição 5000. Tudo bem? Ok? Então são dois acessos que a gente precisa de memória. Assim como nós vamos ter cache de instruções e cache de dados, o que nós vamos ter? TLV de instruções, TLV de dados. Ok? Legal. Ok, nós temos as duas TLVs aqui. E aí, um trabalhinho para vocês agora é o seguinte. Me digam um passo a passo do que vai acontecer até a gente completar esse load. Supondo que todas as caches do seu sistema deem miss. É claro que se der hit fica fácil, né? Então as caches do sistema vão dar miss o tempo inteiro. A ideia geral é, o 1000 vai acontecer o quê? Onde ele vai? A primeira coisa que ele quer fazer é converter. O que ele vai tentar converter aonde? Na TLV. O que vai acontecer? Aí o que ele tem que fazer? Fica com vocês. Conversem de 2 a 2 aí e façam um diagrama, um passo a passo no papel. Ok? Foi, Pedro? Você está mais escondido ainda hoje, Pedro? O que houve? Você assinou a lista? Ah, pô, você não. Tá. Aqui embaixo. Não, é só não. Esquece só. Tem que pessoal funciona o tempo inteiro também, mas você vai ter que passar pela interação do sistema. Tudo quanto é endereço que existe é virtual.
E aí, pessoal, conseguiram? Conseguiram? O que vai acontecer? Primeira coisa que vai acontecer. Lembra do pipeline? Lembra de pipeline? Lembra disso? Lembra desse pipeline aqui? Onde é que está a TLB? No quadro, né? Não está no quadro. Vamos lá. Oi? Aqui? E aqui tem outra TLB. A TLB de instruções e a TLB de dados. Onde é que estão as caches? Tudo bem? Ok? Então vamos lá. O que nós vamos fazer agora? O 1000 aqui, o que vai acontecer? É o endereço da instrução. O que ele vai fazer? Ele vem na TLB de instruções. E o que acontece na TLB de instruções? Dá um miss. O que ele faz? Hein? Vai para a memória. Qual o caminho para a memória que ele tem que passar? Pela cache, né? Está na cache? O que ele faz? Vai para a memória. E aí, o que ele faz aqui? Achou a conversão, né? Tudo bem? Não achou a conversão que ele queria fazer? O que ele faz? Volta, acerta a TLB. Aí ele descobriu que o 1000
equivale ao nosso 5.096. Tudo bem? Legal. E agora, o que ele vai fazer agora? Vai para a cache de instruções tentando acessar a posição 5.096. Certo? Eu quero ler a instrução da 5.096. E aí ele vai até a memória, volta da memória e trouxe a instrução de load, que era o que a gente estava esperando. Oi. Ela está na hierarquia de memória, né? Aí é um pouco de variação, você pode pensar na TLB indo direto, mas você pode pensar na TLB passando pela cache. Certo? Não está de todo errado você pensar na TLB passando direto, mas ela não tem que ir para a memória? Qual o caminho para a memória que eu tenho? Passar pela cache. Ué, eu estou dentro do processador, esse cara aqui é dentro do processador. TLB. Está dentro do processador. Está dentro do pipeline. Certo? Então eu olhei o processador, é isso que eu estou falando. Então 1000 eu preciso converter. O primeiro passo é converter o endereço. O segundo passo é, depois que eu converti o endereço, acessar o endereço. Certo? Tudo bem? Qual foi a sua dúvida? Tem uma questão conceitual aí que a gente vai conversar um pouquinho daqui a pouco. Se o endereço da cache tem endereço virtual ou endereço real. Por enquanto eu não suponho endereço real. Depois a gente pode discutir. É possível, o Matheus aqui perguntou por que eu vou na TLB primeiro, por que eu não procuro na cache e depois eu volto com o dado ali. Existe uma discussão sobre a cache vai ter endereço real ou vai ter endereço virtual? Essa é a grande pergunta. Certo? Se a gente vai para a TLB primeiro, significa que eu quero que a cache tenha endereço real, não virtual. Certo? Se eu vou para a cache primeiro, significa que eu quero que a cache tenha endereço virtual, não real. É muito mais comum a cache ter endereço real, não virtual. Tá? Tudo bem? Em especial porque isso permite você trocar de processo e o endereço virtual muda, mas o valor da cache não precisaria limpar. Ok? Se tivesse endereço virtual, você trocava de processo, ela ia dar um hit no endereço de um outro processo. Você não quer. Diga, Daniel. Na TLB? Não, deu miss, né? Ela não conseguiu, não estava na TLB, ela teve que ir na memória naquela tabela para buscar. Aí depois você traz, atualiza a TLB, aí ela sabe, agora está na página 1. Agora você continua. Ela passa pelo cache, porque esse é o caminho que você tem para a memória. Imagine que para sair da Unicamp você tivesse que passar por dentro do bandejão. Todo dia você tem que passar por dentro do bandejão sem querer almoçar ou não. Infelizmente. Ou felizmente, depende do ponto que você quiser. Certo? Mas esse que é o ponto. O caminho para a memória seu é aquele ali. Certo? Você pode pensar em otimizar e passar por fora? Ok, pode pensar. Tá? Mas, nesse momento, a gente está falando de passar por ali. Certo? Você pode tentar achar situações onde passar por fora talvez seja mais relevante para você. Ok? Diga lá. Por quê? Mas esse cara pode ser relevante para você, né? A cache está ali para isso, né? A cache não está lá para de vez em quando economizar seu acesso à memória, ou melhor, tentar economizar sempre o acesso à memória. Faz sentido você querer ir direto, tá? Não tem problema, ok? Faz sentido você querer ir direto. Quer dizer, a pergunta toda aqui é, eu não poderia descer direto aqui? Faz sentido, certo? Faz sentido você querer descer direto aqui embaixo, certo? Mas faz sentido passar pela cache também. Ok? Então, podemos pensar que são alternativas de projeto. Tudo bem? E aí, a sua instrução load vai andando. Decodifica, executa e tem que acessar a memória de novo. O que ela vai fazer agora? Tudo que você pensou ia acontecer desse lado, vai acontecer. Acessa a TLB de dados, deu miss, vai para a cache de dados, deu miss, vai para a memória. Retorna a TLB e converteu o endereço 5000 em 9.192, não é isso? Sim?
falar, eu vi um sim, meio tímido. Quem discorda do 9.192? Depende de contar um mapeado, né? Por que eu converti nesse endereço? Se a página virtual 1 tiver mapeada na página real 2, esse é o resultado. Certo? Se ela estiver mapeada em qualquer outro lugar, você vai ter que fazer a conta direitinho. Ok? Eu chutei esse número assim, eu chutei o mapeamento de virtual para real. Eu coloquei esse endereço. Aí ele vai lá, descobriu que é o 9.192, desce para a nossa cache de dados e vai até a memória via cache de dados. Essa é a ideia geral. Então a gente teve, por enquanto, certo? Somente MIS da TLB. Não é verdade? E MIS na cache. Tudo bem? Só que, às vezes, você tem muito mais dados. Não cabe tudo na sua memória. Lembra que a gente acabou tendo que colocar um cara aqui no disco. Não cabe tudo. Ok? Tudo bem? Então vamos lá. Se não tivesse cabido exatamente esse caso aqui, certo? Exatamente nesse caso aqui, se essa página tivesse em disco, o que ia acontecer? Você vai na TLB, o que vai acontecer? Oi? Deu miss na TLB, na verdade? Deu miss na TLB, você vai na memória, vê a tabela de página e ele vai te avisar, não está aqui. O que você faz? Então, nessa primeira descida aqui em amarelo, que teria aqui, primeira descida em amarelo, você vai até a memória e ele fala o quê? Não está aqui. Quer dizer, a tabela de páginas fala para você que essa página não está lá. Ok? Aí você vira e chama o sistema operacional. Ele vai te ajudar. Chama o sistema operacional. Então a gente precisa ir para converter os 5.000. Certo? Esse canal a gente vai ter que fazer, vai fazer isso aqui, vai para a memória, pergunta pelos 5.000 e ele vai falar. Ele vai falar que teve uma falta de página, teve uma falha na página, não tem uma página que você quer. Certo? Ele não converteu para o 9.192. Você não tem o dado para converter. Tem uma falha de página. Chama o sistema operacional vai vir, vai corrigir sua tabela, vai trazer a página do disco, vai corrigir sua tabela, e aí sim você pode descer e fazer todo o processo que você queria. Então, quando a gente pensa em MIS total, a gente pensa inclusive em ter que ir ao disco. Pode ser que essa mesma instrução de load tenha que ir 2 vezes ao disco. Certo? A primeira vez para carregar o próprio load da posição 1000, você pode ter que ir ao disco aqui, e você pode ter que ir ao disco aqui. 2 acessos ao disco da ordem de milissegundos. Não precisa nem contar ciclo. Né? Ok? Diga. Quando tem um caso extremo, quando tem uma ida ao disco, ela já troca de contexto. Ela não vai nem esperar a segunda. O CPU vai trocar o contexto para você. Toda vez que você tem um page pull, tem uma troca de contexto. Ela não vai ficar esperando. Não. Vai demorar muito tempo. Certo? Só para você ter uma ideia, um acesso ao disco para ler uma página pode ser de desempenho similar a um quanto de contexto seu, de processo. Uma unidade daquela de tempo de um processo, então. Certo? Até maior, certo? Então você tira o processo do contexto e traz outro processo. Então. Existe um outro conceito interessante aqui, é que se essa coisa começa a acontecer com muita frequência, se você tem muito page pull com frequência no dado processo, isso significa que o editor decidiu alocar aquele 1 terabyte dele lá, por exemplo, e ele está acessando loucamente a memória dele toda e ele não tem essa memória lá no sistema. O que vai acontecer? Ele vai ter que ir muito ao disco. Porque ele tem um disco desse tamanho, ele configurou o sistema operacional dele para usar o disco à vontade. Certo? E ele vai ao disco muitas vezes. A gente chama isso de crashing. Certo? O que significa? Que seu sistema está, ao invés de rodar na ordem de bilhões de instruções por segundo, ele deve estar rodando na ordem de milhares de instruções por segundo. Então, o seu programa vai rodar potencialmente 1 milhão de vezes mais lento. Certo? E trashing significa que você está indo muito ao disco. Normalmente você não vai fazer tão bagunçado assim, mas você vai muito à memória. Você quer coletar dados de vários lugares, você teria que ir muito à memória. Tem um caso muito interessante, eu gosto de contar aqui, isso aqui já está gravado várias vezes, uma situação onde, há muito tempo atrás, em 2007, eu comprei uma máquina quad-core, acho que foi a primeira máquina quad-core Intel que foi lançada, certo? O primeiro modelo. E aí chegaram, me pediram para poder usar essa máquina,
porque queriam rodar um código que estava assim, tinha que ter muito desempenho, o paralelismo não era a vontade, né? E aí foi olhar lá e, bom, eu deixei, autorizei sem problema, passou 2 dias, a expectativa é que rodasse aquilo ali em poucas horas. Passou 2 dias e a máquina estava lá embaixo, não conseguia nem mexer o mouse na máquina, certo? E 2 dias depois, eu tinha largado de lado, deixei a máquina rodando, né? Estava usando outro computador, 2 dias depois a máquina estava lenta, continuava lento. A ideia geral era o seguinte, tentaram rodar 4 processos, eu tinha 4 cores, uma cada core. Eu tinha 4 GB de RAM. Cada processo gastava de 1,5 a 2. E ele fazia um uso muito intensivo, quer dizer, não pegou o terabyte que o Heitor queria pegar, certo? Mas ele tentou pegar quase o dobro de memória que a sua máquina tinha. Quase o dobro de memória é altamente plausível que você consiga rodar com um bom desempenho no seu sistema operacional. Isso não é tão crítico, certo? Normalmente o seu sistema operacional consegue dar a sensação de que você tem o dobro de memória sem muito esforço, porque você não está usando o tempo inteiro. O problema é que ele tinha 4 processos que estavam intensamente usando todos esses gigabytes, certo? Intensamente. Ele tinha que ler esse cara e manipular esses dados de forma bem que você queria que esse gigabyte fosse de memória real. A ideia geral era o seguinte, se você botasse para rodar em 2 cores nessa mesma máquina, o desempenho seria assustadoramente melhor do que rodar em 4. Simplesmente porque 2 cores ia gastar da ordem de 3 ou 4 GB e eu tinha essa memória física, e não entre 6, 8, 10 GB que a gente não tinha. Certo? Essa era a diferença. Então, matar 2 processos significava acelerar a sua máquina. Ok? A gente nota isso em vários momentos, certo? Que o seu computador está entrando em thrash. Ele tem pouca memória para o que você quer rodar. A maior parte deles é devido à memória. Sim. É. Que ele gasta muita memória. Sim, uma coisa que a gente... Você vai colocando mais coisa, ele começa a alocar, mas a memória vai ter que fazer swap, aí você não quer mais. E observa que a carga pode não ser relevante. O seu servidor web, ele gosta de aceitar uma conexão com cada thread dele. Cada thread tem o seu bloco de memória. Às vezes sua carga do servidor está baixa, mas ele está trocando de thread o tempo inteiro. O que significa? Que se você não tiver memória para o estado que a gente chama de working set, o conjunto de dados mínimo daquela thread, ele vai jogar alguma para o disco. E como o servidor web fica trocando, ao invés de ele ficar trocando por 2 ou 3 threads, que é a sua carga atual, ele vai trocar pelas suas 50. Então ele vai ficar fazendo swap o tempo inteiro. Que você não quer. Certo? A gente chama de working set exatamente esse pequeno conjunto de dados aí. Eu falo pequeno, mas nem sempre é pequeno, né? Lembra o exemplo, era 1,5 GB, tá? Mas o working set é aquele conjunto de dados que a maior parte do tempo o seu programa vai usar. Certo? Então, se você aloca uma tabela só no início e não quer usá-la mais, nesse caso você pode falar que nem está no seu working set. Esse conjunto de dados principal aqui que é o seu working set. Ok? Então, isso aí acontece bastante. Tá? Isso é muito comum você ter uma configuração onde esse cara fica ruim. Só para você ter uma ideia, outra ideia interessante. Não sei se vocês lembram quando lançaram o Google Chrome, o browser. Lembra que eles falaram? Já faz um tempo já, né? Certo? Eles falaram, ok, a gente separa os processos, faz essas coisas super espertas. E aí não tem problema de gerenciamento de memória. Lembra desse argumento? Você fecha a aba e pronto, né? Legal. Quantos de vocês estão com o Gmail aberto há mais de 3 dias? Por quê? Ele come a memória. Por que ele come a memória? Porque ele decidiu abrir mão de gerência de memória, lembrando a seguinte configuração. Ele vai fechar essa aba e eu vou liberar toda a memória. Então ele esqueceu de recolher a memória, dar os frees nos mallocs dele. Ele abriu mão disso. O que acontece? Ele esqueceu que você também deixa a aba do Gmail, a aba de vários outros aplicativos, às vezes a aba de Facebook e tudo mais, aberto eternamente. Você não precisa fechar o Chrome. Você pode fechar só a aba do seu leitor de Gmail, por exemplo. Você vê o quanto de memória ele libera. Qualquer browser vai ter isso aí, certo? Ele gasta muita memória porque ele tem muita coisa rodando lá. Fecha a aba de vez em quando e o negócio funciona perfeitamente. Diga. Abrir mais de um processo? Tem algumas coisas interessantes, certo? Aí você tem que ver política do sistema operacional, mas observa que se você está falando que tem pouca memória, não parece intuitivo você abrir mais um processo que precisa de mais memória.
Esse aqui, por exemplo, ele está sempre em trash. É o padrão dele. Eu apago tudo, deixo tudo lá e está sempre em trash. Certo? Não tem solução, ele já está sempre em trash. Por isso você pode ver que de vez em quando ele demora aqui, é só esperar um pouquinho, ele mata os próprios processos que ele está rodando aqui e o negócio anda. Certo? O que acontece? Tem política do sistema operacional que tenta deixar... Porque o problema aí é que ele tem que deixar um processo rodar. Esse processo precisa de memória. Certo? E se o outro processo é guloso demais, ele realmente comprou toda a memória que você quer. Então, é comum o sistema operacional reservar um pequeno espaço de memória, de processamento, tudo para a funcionalidade dele. Certo? É comum isso. Mas se você mandou rodar, o que você quer que ele faça? Que mate? Talvez não seja a sua política. Então, ele vai deixar. Você pode ver que a sua interface com o usuário fica lenta, mas fica funcional. O mouse demora, mas ele anda. Então, se você mandar matar o processo, ele vai matar o processo. Tá? Não é nessa capacidade, nessa distância. Você está provavelmente tentando falar de um Windows de 32 bits que não tem essa capacidade de endereçamento. Ele não fala de salvar para 4 GB. Ele não fala. Não é, ele não esconde nesse nível. Ele te fala o quanto você tem, certo? A ideia disso aí, ele te fala o quanto você tem, não deixa seus processos locais. Por exemplo, Linux. Linux gosta de... A gente está trabalhando com Android, sistema operacional é Linux lá embaixo. Seu celular Android sempre está ocupando 90% da memória dele. Bom, 90% da memória ele vai ocupar. Ele vai deixar, vou falar o contrário, ele sempre vai deixar 10% da memória ali. Essa é a política dele. Ele vai deixar 10% da memória ali. Vai fazer de tudo para deixar isso aí. Se aloca a memória, ele libera de outro lugar lá e 90%. Então você vê uns picos assim, abre o aplicativo, ele até passa um pouquinho dos 90%, mas ele estabiliza nos 90% de novo. É a política do sistema operacional. Tá? Tanto que, se você pegar lá e saber quanto de memória está livre no seu computador, por mais simples que pareça essa tarefa, ela não é uma tarefa tão simples. Porque ele pode usar a sua memória como cache do disco. Pode usar o disco como cache da memória. É claro que não um em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro pro resto da vida, mas ele vai usar dos dois lados. Então ele tenta equilibrar essas coisas todas. Entendeu? Você quer ler um arquivo do disco? Você pediu para ler 5 bytes? Por que você não pode ler, por exemplo, 1 megabyte de uma vez? Se tiver memória livre, ele manda ler. Te retorna os primeiros 5 bytes, deixa o resto aqui na expectativa de que você vai ler de novo. Se você ler de novo, está rápido já. Ok, você tem muita memória, vou usar a memória então como cache do disco. Eu tenho pouca memória perto do que eu quero, o que eu faço? Uso o disco como cache da memória. Ok? Então as coisas valem para os dois lados. E é exatamente isso aí que acontece no seu sistema operacional. Ele está balanceando para os dois lados. Se você está gastando pouca memória, ele vai usar a memória para coisas dele. Se você está gastando muita memória, ele vai usar o disco para te dar mais memória. Tá? É o swap, né? É a memória virtual, é o disco. É o que você está alocando de disco para esse espaço. Você pode colocar. Isso, exatamente. Ok? Então essas são as ideias gerais, senhores, de memória virtual. Só para poder mostrar um diagrama interessante, deixa eu passar por esse slide aqui. Certo? Então a ideia geral é tentar usar a memória principal como cache do disco. Imagina que está tudo no disco. E a memória principal passa a ser vista como a cache do disco. Certo? Você pode enxergar dessa forma. Certo? Então você tem os programas compartilhando a memória principal. Cada um tem um pedaço de memória física e ele tem o seu espaço virtual de acesso. A ideia do espaço virtual é importante para proteger um processo do outro. Ninguém tem acesso aos dados do outro. Certo? Ok? E aí nós temos a CPU e o sistema operacional para converter os endereços. Um bloco de memória virtual é chamado de page, de página, e quando a gente fala de MIS na conversão, a gente chama de page pool. Então isso aqui mapeia os conceitos que a gente está vendo de memória virtual para cache. Certo? Um MIS no sistema de memória virtual é chamado de page pool. Ok? Significa que você tem que ir até o disco. Aqui, olha, só para dar um exemplo de mapeamento, eu já tinha desenhado isso. Certo? Então nós temos aqui o seu espaço de endereçamento virtual. André, agora dá para notar que o espaço físico inclusive é menor. O diagrama dele aqui está melhor desenhado do que o meu nesse aspecto, né? E aí, em vários outros também, né? Não é só nesse não, mas tudo bem. Certo? Então aqui ó, nós temos 3 páginas que estão exatamente no disco. Você usa exatamente o espaço daquela tabela para apontar para o disco, para alguma coisa. Lembra? Você tem 32 bits. A gente estava fazendo o nosso exemplo, eu só precisava de 20 deles. Ainda sobram 12, só precisa marcar. Esse cara está no disco. Então é razoavelmente
simples fazer isso. E a conversão de endereço aqui, olha, é feita da mesma forma. Tá? Então você faz a conversão de endereço da mesma forma. Inclusive aqui ele mostra um outro exemplo interessante, onde nós temos alguns bits que só tem no endereço virtual e você não tem fisicamente. Esse computador aqui, fisicamente, não era capaz de ter mais do que 30 bits de endereço. Então esse computador aqui só endereçava 1 GB de memória. Fisicamente. Não cabe mais. Não adianta, você não consegue colocar mais do que 1 GB de memória. Certo? Ok? Hoje em dia, você pegar processador de 64 bits, você vai ver que eles vão endereçar aí terabytes. 4 terabytes, por exemplo. Não mais que 4 terabytes. Aí você sempre pensa, poxa, nunca vou querer mais que 4 terabytes. Dando essa disciplina desde 2000 e pouquinho lá, a gente já chegou a falar que eu nunca vou precisar mais do que 1 GB. Então, é só uma questão de tempo, pegar os colegas de vocês e daqui 5, 10 anos, que a gente vai falar, poxa, terabytes, sabe? Tão pouco, né? Eu preciso disso pro meu celular, né? Não é assim? Não é? Oi. Ela também faz uma tarefa por disco. Então, algumas páginas, isso aqui tinha coisa que era útil para você. Mas tem um profissional viu, poxa, ele não guarda, não usa isso há tanto tempo. O que a gente faz? Memória virtual. Certo? Joga pro disco. Tá? Então, na memória virtual, eu copio pro disco, isso aqui e libero. Não está em memória física, eu estou memória. Certo? Ok? Pensa naquele livro que você não tem aula há tanto tempo, tá? Que você botou em algum lugar, né? Nem lembra mais onde está. Ok? Bom, então a penalidade de um pageful, gente, a gente precisa ir até o disco, certo? A ideia do pageful é que você vai ter que ir até o disco. Então vai gastar milhões de ciclos de clock. E se gasta milhões de ciclos de clock, o que a gente faz? Trata ele pelo sistema operacional. Certo? A ideia geral é, já que vai gastar muito tempo, vai para o sistema operacional. Mas como também gasta muito tempo, o que eu posso fazer? Rodar uma rotina um pouco mais esperta de substituição. Eu quero garantir que aquela página que eu botei para o disco seja realmente mais rara. Então a gente pode fazer um mecanismo de posicionamento full associative e tentar ser bem esperto na hora de substituir. Isso quer dizer, eu vou tentar pegar esses caras aqui e mandar para o disco realmente as páginas que eu não estou usando mesmo, que eu tenho pouca chance de usar. Certo? Por quê? Porque você tem milhões de ciclos. E aí tem uma coisa muito interessante, pessoal. A gente tem milhões de ciclos mesmo? Talvez até uns 5 anos atrás, 10 anos atrás, não tinha milhões de ciclos. Que novidade começou a aparecer nos notebooks nos últimos anos? SSD. O que acontece com SSD? A gente passa a ter milhares de ciclos. Eles podem chegar a ser 1000 vezes mais rápidos que um HD. Pode ser, não necessariamente. Tá? Depende de onde você vai colocá-lo. O que significa isso? Significa que no seu sistema operacional já tem algoritmos trocando questões de desempenho nesse caso também. Isso quer dizer, eu não tenho mais talvez milhões de ciclos, eu posso ter milhares de ciclos. Então esse algoritmo super elaborado agora eu não quero mais. Mas em compensação também não vou demorar tanto, então eu posso escolher meio não vai gastar tanto para mim. Certo? Então é um pouco nesse sentido. O trade-off está ali, eu vou gastar muito tempo de acessar esse dado, então eu vou tomar cuidado com o que eu vou fazer lá. Agora, se o custo é mais barato, a gente escolhe uma página para mandar para ele. Certo? Então eu simplifico o algoritmo. Essa é a ideia geral. Certo? Uma tabela de página, ela vai fazer o quê? Ela vai armazenar esse mapeamento entre página virtual e página real. Certo? A ideia geral é que ele é um vetor de tabelas dessa entrada e você vai usar a página virtual, o número da página virtual, como índice. Então você pega a página virtual, usa como índice da sua tabela real e como saída, você usa a página real. E aí alguém perguntou, acho que foi o Matheus aqui que perguntou, como é que eu sei qual é a página real de um processo? Cada processo, o processador seu tem um registrador, que faz parte do contexto daquele processo, que ele chama para você, certo, de Page Table Register. É o registrador que aponta para o início dessa tabela. Então, quando você troca o contexto, você troca o Page Table Register. E aí você vai apontar para outra posição da sua memória, onde está a sua tabela de páginas. Certo? Se a página está presente na memória, certo? Você faz a conversão para uma página física. Certo?
Se ela não está presente, ela vai converter para um espaço em disco. Então a ideia geral é que na sua tabela de página, ou ele vai apontar para a página física, ou vai apontar para um pedaço do disco. É ali que você vai ter o dado da sua tabela de página. Certo? Então aqui só para poder mostrar, certo? Convertendo endereço com a tabela de página, eu tinha falado para vocês, olha, o endereço virtual, certo? A gente vai ter o offset dentro da página sendo convertido diretamente, certo? Então se você tem o quinto byte de uma página, ele é o quinto byte da página. Você troca a página virtual para a página real, mas o quinto byte. Isso significa copiar os 12 últimos bits sem problema, certo? E aí o índice da página física vai virar um índice da página virtual. Além disso, nós temos que olhar um bit de válido também, né? Essa conversão está correta? Como toda tabela nossa de conversão, está correta aqui ou não? Ok? Tem mais algumas outras informações, mas a ideia geral é essa aqui, certo? Só para mostrar, se a gente quiser elaborar um pouquinho mais, e aí a gente vai pegar esse bit de válido agora para indicar que o cara está no disco. Tá vendo? O bit de válido, se ele tiver 0, significa, ó, não está na memória, está no disco. Vá para o disco para fazer a leitura. Certo? E é por isso que muitas das vezes, que o MIPS, no caso, ele prefere fazer isso já pelo sistema operacional. Toda vez que você tem um MIPS na TLB, ele desce, chegou na tabela de páginas, já com o software, ele fala, poxa, o bit está 0, já chama a rotina, troca o contexto e vai embora. Ok? No caso da arquitetura Intel, o que ele faz? Ele desce até a tabela de página, lê tudo e descobre. Está fora, chama a exceção e aí roda o software. Ok? Diga lá. Ele joga na memória física, atualiza a tabela. No fundo é o seguinte, olha bem. Uma coisa importante aí é o seguinte, eu preciso ir no disco. Eu preciso trazer uma página no disco. Por que eu tenho que trazer essa página no disco? Por que essa página foi parar no disco? Eu não estava usando muito ou porque eu não tinha lugar para ela? Porque eu não tinha lugar para ela. Porque não usar muito não é suficiente. Se eu tiver espaço para todo mundo, deixa lá, né? Então, era uma página que não estava tendo muito acesso. E eu precisava de espaço de disco. Então, se eu tenho que trazer uma página do disco, altamente provável que eu tenho que mandar uma outra para o disco. Então, o sistema operacional chega lá e faz assim, ok, eu tenho que escolher uma página, escolhe uma outra página, vamos escolher uma página aqui, por exemplo. Vamos pegar essa página aqui. Tá vendo? Ela está aqui. A gente pega essa página, manda ela para o disco. Aí a gente pega, por exemplo, vamos supor essa página aqui, traz para cá, certo? E aí o cara que aponta para essa página aqui, que estava com 0, agora vai ganhar um 1. E esse cara aqui vai apontar para cá. Enquanto esse outro aqui vai ganhar um 0. E esse cara aqui vai apontar para cá. Então, muitas das vezes, o seu acesso ao disco tem que ser impar. Você tem que mandar alguém para lá e trazer alguém de lá. Pode fazer isso em paralelo, mas como o disco é um só, não vai ajudar muito, certo? Você vai escrever, esperar e ler. Então, se o acesso ao disco é da ordem de milissegundos, ele vai ser milissegundos vezes 2. Tá? Não, você manda da memória. Por exemplo, você tem um processo que está gastando muita coisa, e ele está super ativo. Tem um outro que está lá calminho, não está fazendo nada. Manda ele. Manda, é o sistema operacional. O sistema operacional é a memória como um todo. Tá? Isso aí tem uma coisa muito interessante também, que o pessoal chama de qualidade de serviço, né? Você pensa que tem uma arquitetura multicore, deixa você rodar múltiplos processos, está tudo bem. Aí você bota um processo que come muita memória perto de um que não come muita memória, mas é meio crítico, você quer que ele responda rápido. Daqui a pouco você vai notar, e toda vez que você chama esse processo crítico, você tem que adiar para fazer as páginas dele tudo de novo. Porque o grandão decidiu tomar toda a memória para ele. Então você pode querer implementar políticas de qualidade de serviço no seu sistema operacional. Esse é um dos motivos que as pessoas gostam de usar a virtualização. É um outro motivo paralelo. Porque aí você fala, essa máquina virtual tem isso de memória, essa outra não. Então, se você vai fazer virtualização, você faz dentro do contexto. Ainda assim, pode ser um problema, mas já tenta melhorar. Ok? E aí, senhores, só para poder falar esse pequeno pedaço aqui, certo? Política de substituição, a gente também vai trabalhar com a política de substituição, só que agora a gente pode implementar uma LRU de verdade. Eu posso realmente anotar as páginas que foram acessadas ultimamente. E a ideia geral é que a gente vai tentar usar uma otimização para esse mecanismo
é usar na tabela de página um bit chamado reference bit. E a cada X unidades de tempo, a cada alguns milissegundos, eu vou lá e zero todos os bits de referência referenciados. E eu falo todas as páginas, uma página está referenciada no milissegundo. Agora, deixa rodar. Aí passa um milissegundo, a cada acesso de página eu vou marcando, está acessado, está acessado, está acessado. Então, passou um milissegundo, eu sei as páginas que foram acessadas e que não foram acessadas. Agora define uma granularidade um pouquinho maior e você consegue ter esse modelo nas páginas. Então o sistema operacional toma conta disso. E na hora que ele precisa escolher alguém para ir para o disco, ele escolhe alguém que não foi acessado recentemente. Ok? Então ele vai escolher um cara que não foi acessado nos últimos X unidades de tempo. Ok? Bom, outra coisa interessante aqui é que os acessos ao disco gastam milhões de ciclos. Então, usar um tipo de política de write-through, igual a gente fez com o cache, não dá, né? Você não vai mandar escrever tudo como write-through. Então, a gente usa um write-back. E para usar um write-back, a gente precisa de um bit de dirt, certo? Então, as tabelas de página também têm um bit de dirt. Logo, na hora de você mandar para o disco, o que você faz? Você checa se esse cara já foi para o disco no passado e não está sujo, quer dizer, você tinha o cara no disco, ele não está sujo, quer dizer que eu posso jogar ele fora da memória porque eu tenho uma cópia dele no disco. E eu não preciso gastar a escrita. Olha que legal. Certo? Lembra o sistema operacional preguiçoso? Eu falei para você que ele não é, certo? Ele é boa, ele é preguiçoso. Isso ajuda lá bastante a gente. Isso vai dar um desempenho, a gente quer esse desempenho. Certo? Então, se uma página tiver com cópia no disco e ela não tiver suja em memória, ele simplesmente joga ela fora e traz outra página do disco sob demanda. Ou atende o malloc do André agora há pouco, que ele pediu um malloc de 1 milhão de páginas. Né? Certo? Então tem que jogar coisas para fora também. Tá? Ok? Dúvidas, perguntas, senhores? Diga. Oi? Aqui no caso não, porque ele vai ter que. Esse processo vai ter que aguardar. Então o processo não adianta você botar em uma fila, porque o sistema tem que aguardar. Ele vai jogar para outro processo que consegue continuar sem essa página. E se o outro processo tiver page for, ele vai jogar para outro, vai jogar para outro. Então o que ele tem as operações escritas no disco encadeadas em estruturas internas do sistema operacional, DMAs e tudo mais, que a gente vai ver no próximo capítulo. Mas em linha geral ele não consegue enfileirar muita coisa, porque ele precisa aguardar essas coisas. Então tem sempre um processo aguardando aquela operação de escrita. Você não pode virar e falar, essas são 5 páginas desse processo que está numa fila esperando ser gravada. Não. O que você vai ter? Essa é a próxima página que eu preciso gravar. Certo? De alguma forma, olhando com essa visão. Certo? Só que tem que lembrar o seguinte, o seu sistema operacional, ele considera a memória como um todo. Né? Então ele tem uma necessidade lá. Certo? Então ele mandou para o driver várias operações, driver de disco, várias operações de escrita. Então nesse aspecto, o driver de disco tem várias operações de escrita no caminho. Certo? Quantas ele tem suporte? Aí vai depender do trabalho dele. Inclusive, muitos dos drivers aceitam as operações de escrita, guardam os dados numa cache e vão gravando no disco sob demanda. Certo? Isso é possível. Mais uma mudança, SSD e HD, você mandava o sistema operacional, tentava otimizar para escrita em ordem, para poder facilitar, porque o disco está lá girando, com SSD você não tem que se preocupar com isso. Então, apaga essas linhas de código e manda qualquer página que você queira mandar para ele. Ainda tem isso. Ok, senhores? Dúvidas, perguntas? Bom, a gente vai parar por aqui hoje. Eu estou com o teste de vocês aqui para entregar.